É pra eu parar de pregar? Eu não preciso de música, não. Caraca. Não preciso de música, não. Eu não preciso de música, não. Eu interrompo a pregação. Eu tô passada, chocada. Fala galera, seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Fala Arruda. Eu sou o Arruda Efraim e hoje nós vamos falar de muita coisa. Na verdade, nós vamos falar sobre muitas coisas nesse canal, hein? E hoje nós vamos falar sobre um pastor que destratou músicos durante um culto numa igreja. Olha só, nada de novo debaixo do céu. Músicos sendo maltratados por pastores, pregadores e cantores famosos, hein? Nesse vídeo aqui eu não vou citar o nome do pastor, porque eu quero acreditar que de fato ele estava num dia mal, estava num dia ruim e acabou se expressando mal. Eu quero acreditar nisso, mas eu vou compartilhar com você aqui o vídeo e aí você comenta aqui nos comentários o que você achou da atitude do pastor. Por que eu digo que eu quero acreditar que ele estava num dia mal? Porque a igreja que possivelmente ele faz parte é uma igreja que ajudou muito o Brasil na adoração positivamente, né? No louvor, influenciou bastante a igreja cristã brasileira na forma de se cantar, de se compor, de compor canções, escrever músicas. Então eu acredito que ele estava num dia mal. Não vou falar o nome do pastor, mas vamos lá reagir a esse vídeo, beleza? Vem comigo! É pra eu parar de pregar? Não, se não é, eu não preciso de música, não. Obrigado. Obrigado, não preciso de música, não. Não preciso de música, não. Obrigado. Não, aí se vocês querem que eu pare de pregar, aí eu paro. Eu interrompo a pregação. Eita. A música eu não preciso. Então, bom, mais uma vez eu quero acreditar que ele estava no dia mal. Então vamos lá, Cris. Músicos são destratados nas igrejas há muito tempo. Muitos músicos sofrem. Alguns músicos aqui até compartilharam notas de repúdio em suas redes sociais. E, inclusive, um dos músicos era deficiente visual. Eles subiram ao altar, a plataforma do culto, né? Onde estava sendo realizado o culto, por ordem, por direcionamento da sua liderança. E eles, seguindo esse direcionamento, eles são completamente expostos. E não é de hoje que músicos são maltratados. O pastor, ele foi tão mal educado, foi muito mal educado. Falta de educação é pecado, irmão. Então, além de mal educado, ele foi grosso, ele foi soberbo, ele foi altivo e ele foi desnecessário, ele é completamente desnecessário. Ele poderia simplesmente pegar o microfone dele, afastar, desligar e começar com música. Olha, não precisa, porque quando eu tô ministrando, eu me desconcentro. Sei lá, usar, sabe, de alguma outra forma que não essa, de expor músicas. Teve um aqui dos membros dessa equipe que colocou assim, olha, é muito difícil porque ele não sabe como que está cada músico daquele dia. Então ele não tem a noção de como que está o emocional, quais são as lutas, quais são as batalhas, quais são as dores dos membros daquela equipe de adoração. Ele não sabe se o tecladista, se o guitarrista pegou ônibus, pegou chuva para chegar ali na igreja para servir com amor e servir com carinho. E deixa eu te falar, os músicos de igreja local, querido, eles servem com amor, muitos deles, né? Servem com amor, servem com carinho e não tem ajuda de custo nem para trocar a corda da guitarra. Muitos deles não têm ajuda de custo nenhuma. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Obviamente estou falando da regra, existem exceções onde igrejas, né, que já têm sido conscientizadas, onde ajudam os músicos, onde dão salário para os músicos, né, e eles não passam tanta necessidade assim. E na verdade eu nem sei a realidade desses músicos, mas o que eu sei é o que eu vi no vídeo. O que eu vi no vídeo foi uma boçalidade desse pastor. Foi completamente desnecessário, ele não deveria ter falado assim, ele não poderia ter exposto os músicos. E na verdade, muitos dizem que a ajuda musical no culto é para tocar emocionalmente as pessoas, é para fazer o clima, mas muitas das vezes os músicos nem têm consciência disso, essa maldade que muitos que criticam têm. Simplesmente o músico está com o coração no Senhor, ele quer ajudar porque ele aprendeu daquele jeito que é uma ajuda ao pregador, ele fazer um fundo musical e é só isso. Muitas vezes o músico não teve intenção errada nenhuma, então o pastor deveria ter falado com a educação, ou então ter chegado antes na liderança, ter conversado. Olha, eu vou pregar, não precisa chamar os músicos. Do que fazer uma exposição ridícula
dessa, né? Se você for olhar o perfil do pastor, é um pastor que tem bastante seguidores, de direita, né? E, cara, isso queima o filme da direita, queima o filme dos pastores, queima o filme dos cristãos, queima o filme dos evangélicos. Então, foi completamente desnecessária. Essa atitude dele, ela resvala no músico, resvala nos amigos dos músicos, resvala na família dos músicos, resvala na igreja local. E isso é um recado para a igreja local. Cara, parem de chamar estrelas. Parem de chamar pessoas que têm esse comportamento. Porque assim, embora eu queira acreditar que ele estava num dia mal, essa atitude que foi insistentemente ele falou, né? Vocês viram num vídeo aí. Então, muito provavelmente ele já tenha essa conduta de falar grosseiramente com as pessoas, expondo as pessoas. E líderes, bons líderes, pessoas que refletem o caráter de Jesus, não fazem isso. Eu reitero, eu quero acreditar que ele estava num dia mal. Eu quero acreditar que ele estava num dia ruim, mas que a atitude dele queima o filme dos pastores, da igreja brasileira, queima. Então, primeiro ponto, igrejas, parem de chamar pessoas pelo número de seguidores, parem de chamar pessoas porque são famosos, sabe? E isso é um recado para a igreja local aprender a valorizar os pregadores que estão lá. Porque muitas das vezes nas nossas igrejas locais nós temos excelentes pregadores, excelentes irmãos que servem com caráter, com justiça, com integridade, que honram seus pastores, que honram a igreja local, mas eles não são chamados porque eles não têm 50 mil seguidores, porque eles não têm 10 mil seguidores, porque eles não são famosos. Então hoje, o que se carrega não é tão importante quanto o número de seguidores em rede social que você tem, quanto a possibilidade de networking que você pode fazer. Então fica o recado à igreja brasileira, aos músicos. Os músicos agiram muito bem, embora a igreja tenha reagido rindo num momento tão triste. Se fosse um músico que estivesse num dia mal, tinha arrebentado o prato nele e não tava nem aí. Deus me defenderá. Ah, não pode falar sobre violência, né? Mas muitos músicos teriam apelado de forma física mesmo, teriam apelado. Mas graças a Deus isso não aconteceu, os músicos são convertidos, são homens de Deus, parabéns aos músicos. Essa situação a qual vocês foram expostos falam mais a respeito do caráter de quem expôs vocês do que de vocês, porque o caráter de vocês nessa situação foi aprovado. Que lindo, cara! Então, pessoal, valorizem quem está na sua igreja. Valorizem o pastor local. Valorizem os pregadores da igreja local. Empoderem essas pessoas. Ensinem boa teologia. Ensinem bom comportamento, etiqueta, que se for possível. Mas ensinem, sabe? E o engraçado é que esse pastor, ele estava pregando sobre relacionamento e temperança. Olha a falta de temperança! Hipócrita! Então, olha só a falta de temperança do pastor ao falar no culto onde ele iria pregar sobre relacionamento e temperança. Então, o pastor não vigiou, deveria ter vigiado, ficar esperto. E, pastor, não trate mais mal os músicos. De verdade, eu quero acreditar que o senhor estava no dia mal. Eu espero que o senhor se retrate com os músicos. Eu acredito que já tenha se retratado. E fica um recado à igreja local. Valorize os seus músicos, valorize os seus cantores, valorize os seus voluntários, valorize aquelas pessoas que ajudam no culto diretamente ou indiretamente. Empodere os pregadores da igreja local, porque eu tenho certeza que a igreja local não precisa de pessoas assim, pessoas com esse comportamento para crescer. Eu tenho certeza que nessa igreja onde aconteceu, tem irmãos e irmãs que estão habilitados pelo Espírito Santo a liberar uma palavra para o crescimento da igreja. Parabéns aos músicos e pastor, mandou muito mal, hein? Aí é pesado, varão. Então é isso, galera. Clica no like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Beleza? E também me segue nas redes sociais, @ArrudaEfren no Instagram. E eu também tenho um canal de música onde eu posto as minhas canções, Arruda Efren, no YouTube. Beleza? Compartilha com geral. Deus abençoe e até o próximo vídeo.